E essa história é de que Maurício, meio atacante do Palmeiras e da seleção paraguaia, tem propostas da Itália. Primeiro, a primeira especulação que surgiu dava conta de que a Atalanta ofereceu 18 milhões de euros. O Palmeiras teria recusado e a nova oferta é de 20 milhões de euros. A gente está falando de quase 120 milhões de reais. Também surgiu na Itália a informação de que a Fiorentina entrou na disputa pelo jogador que participa da seleção paraguaia e ele marcou inclusive de pênalti. Um dos gols da vitória na disputa por pênaltis contra a Alemanha. O Paraguai está classificado para as oitavas de final e enfrenta nesse sábado a poderosa seleção francesa. Pois bem, na manhã dessa sexta-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Palmeiras, no departamento de futebol, e perguntei: e aí, o Maurício vai embora? Essa negociação está próxima? A pessoa respondeu que pode até existir alguma conversa entre André Cury, representante do Maurício, e clubes da Itália, mas que pro Palmeiras não chegou proposta oficial, nem da Fiorentina, nem da Atalanta. Ainda perguntei, mas espera aí, estão dizendo que a primeira proposta foi de 18 milhões de euros, que o Palmeiras recusou e chegou uma segunda. Essa pessoa me assegurou que até agora não há propostas oficiais na mão do Palmeiras. Pode até existir alguma negociação entre o André Cury e os clubes italianos, mas sem a participação do Verdão. O Palmeiras aguarda. Se pintar alguma coisa legal, pode até sair negócio. Vale a lembrança de que o Maurício havia sido comprado do Internacional por algo na casa dos 10 milhões de euros. Seria a chance de Verdão dobrar sua receita em relação ao jogador. Como é que estão as laterais do Palmeiras? Chegaram a especular que o Palmeiras estava atrás de lateral esquerdo. Informação que eu tenho é de que o Palmeiras não vai contratar lateral por ter três jogadores para a posição. Os caras confiam muito no Arthur, tá? O Piquerez é titular absoluto e o Arthur é alguém em quem eles botam muita fé, ainda tem o GFT. Para a lateral direita, a coisa já não é tão interessante assim. Nem Kelvin, nem o Giai são ótimas alternativas. Mas o Giai tem chamado a atenção de clubes europeus. Numa dessa pode pintar uma proposta pelo Giai e aí o Palmeiras teria força para buscar uma negociação em definitivo. Tem ótima notícia para o Palmeiras vinda do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. O STJD julgou 2 atletas do Palmeiras nessa sexta-feira e dá para cravar que Barbosa poderá estrear pelo Palmeiras no primeiro jogo alviverde, jogo oficial, depois da Copa do Mundo, partida marcada para 23 de julho contra o Curitiba. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o Barbosa não poderia atuar? É que ele foi expulso em 14 de março, quando defendia a camisa do Botafogo num jogo contra o Flamengo e fez sérias críticas à arbitragem. Na oportunidade, ele pegou 2 jogos de gancho, já cumpriu um jogo de suspensão, cumpriria o segundo diante do Curitiba. Como o STJD decidiu reduzir a punição ao atleta, o Barbosa estará em condição de estrear, se assim quiser, o Abel Ferreira. Já Alan, atacante do Palmeiras, que havia pego 2 jogos de suspensão por conta de um cartão vermelho contra a Chapecoense, não teve sua punição alterada, dessa maneira terá de cumprir suspensão na partida diante do Coxa. Tá perguntando se tem reforços no Palmeiras. Ontem quem estava assistindo a live vai lembrar que eu estava tentando avançar com uma fonte do Palmeiras sobre Arthur. O problema é que a fonte só foi responder depois da live. E aí eu deixei para comentar a história toda no vídeo de hoje cedo. Então eu vou explicar do começo, porque aqui o legal da live é que a gente tem a oportunidade de explicar desde o começo a história, né? Ontem eu fui procurado por um jornalista, posso dar o nome, acho que não tem problema, o JB Filho, né? Que é repórter lá no Sul, ele cobre Grêmio Internacional, participa do Debate Raiz, que é a principal mesa redonda lá do futebol de Porto Alegre. Os caras, inclusive, foram a Nova York, estão fazendo o debate de lá, enfim. E o JB me procurou para contar, Nicola, fica de olho aí, porque a informação que está circulando aqui para quem cobre o Grêmio, eu ia falar aqui em Porto Alegre, só que ele não está em Porto Alegre, ele está lá em New Jersey, né? Está em Manhattan, para ser mais preciso. Mas o que ele queria dizer é que a informação das pessoas que cobrem o Grêmio é de que o Arthur poderia ir para o Palmeiras. Eu, te agradeço a informação, vou correr atrás, vou tentar conversar com o pessoal do Palmeiras. Foi por isso que durante o programa de ontem eu não trouxe nenhuma atualização, estava vendo se eu conseguia alguma resposta do pessoal do Palmeiras. E essa informação, ou essa confirmação do Palmeiras veio apenas hoje cedo, por isso que eu publiquei no vídeo de hoje cedo. Então eu vou reproduzir a minha conversa com uma fonte do Palmeiras, tá? Quer ver, ó? Tô abrindo aqui. Eu mandei a pergunta assim, ó. Um jornalista gaúcho me chamou para falar que ouviu de 2 fontes diferentes que o Arthur está negociando com o Palmeiras. A resposta da minha fonte do Palmeiras: não procede. Aí eu completei: não interessa? Posso descartar? A resposta seguinte foi: pode descartar, não tem nada, tá? Então, não é que assim,
não vai rolar porque não houve acordo, tá difícil. A pessoa do Palmeiras está cravando que Arthur não faz parte dos planos e não vai ser contratado, tá? O Arthur, que ainda pertence à Juventus, ele tem mais um ano de contrato com um clube italiano, por lá ganha 5 milhões de euros por temporada, e ele havia pedido para ficar no Grêmio 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Beleza? Então acho que ficou bem explicadinho até para vocês entenderem todo o contexto. Boa noite, Nicola. Tem novidades no meu Verdão. Falei agora há pouco sobre Arthur, que está descartado. Deixa eu falar sobre Gustavo Gomes. O Gomes acertou verbalmente a renovação do seu contrato com o Palmeiras antes de ir para a Copa. O contrato não foi assinado, mas está palavrado. Assim que o Gomes voltar do Mundial, ele coloca no papel a extensão do vínculo, que termina em dezembro de 27, ele vai ser prorrogado até dezembro de 29. O Gustavo Gomes já deixou bem claro a sua intenção de se aposentar no Palmeiras, jogador que ganha na casa de R$1.300.000 por mês, enfim, enorme capacidade financeira e também enorme retribuição, né? Fala aí, rapaziada boa, beleza? Chegando aí com mais um giro de notícias do Palmeiras. Para vocês que gostam do nosso canal, não esqueça de deixar o dedo no like, se inscrever aí para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do Verdão. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando por aqui. Muito obrigado a todos de verdade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.